Sabe o que vai acontecer com o Rogério Ceni? Vocês que querem a demissão dele, vocês torcedores do Bahia, é evidente? Rigorosamente nada. O Grupo City não está nem aí para a opinião de vocês. Pode fazer protesto, pode fazer hashtag no Twitter, pode fazer publicação no Instagram, no YouTube, não vai adiantar de nada. Eles não estão nem aí para vocês. O Grupo City quer fazer dinheiro, o Grupo City quer revelar jogadores da base para daqui a 5, 10 anos estourar e ganhar 10 vezes mais de grana. É isso que o Grupo City quer, comprar um jogador por 20 milhões e vender por 40, 50 daqui a 2, 3 anos. É isso que o Grupo City mais quer, formar um elenco competitivo, naturalmente, mais competitivo para ser G8, G6 de Série A e só, por enquanto. Só é ver as contratações dentro dessa janela. Quem tá falando isso não sou eu não, é o próprio Grupo City. Renato Paiva só saiu do Bahia. Não foi porque você, torcedor do Bahia, queria não. Não foi porque o Grupo City demitiu ele não, Ferran Soriano, Cadu Santoro. Não, não, não. É porque o Renato Paiva falou, eu quero sair, eu não suporto mais. Foi muito cobrado e criticado pela imprensa, fizeram aquela montagem com a máscara de burro e ele acabou saindo. Mas se fosse depender do Grupo City em si, Renato Paiva estaria aí até hoje, se brincar. Então assim, Rogério Ceni não vai ser demitido, podem esquecer, não contem com essa possibilidade. Eu tô batendo muito aqui nessa tecla porque para mim o grande culpado dessa eliminação do Bahia, lógico, além de Rogério Ceni, mas o principal é o Grupo City. Sabe por quê? O Grupo City em momento nenhum mostrou ambição para querer ganhar algo relevante nesse ano. Olhem o elenco do Bahia, gente. O elenco do Bahia não tem a menor capacidade de ganhar nada. A não ser uma Copa do Nordeste, mas nem a Copa do Nordeste vai disputar esse ano, hein? Foi eliminado para um time de Série C, que é o Orringues. O Horríveis Orringues eliminou o Bahia na pré-Libertadores. O elenco do Bahia não teve melhorias substanciais em nenhum setor. Qual foi a grande contratação no setor defensivo do Bahia nessa temporada? Roman Gomes fez duas péssimas partidas lá no Chile e hoje na Fonte Nova. Atuações horrorosas. E o Bahia toma e gasta grana em cima de Roman Gomes. No meio-campo, qual foi a grande contratação do Bahia que melhorou o patamar do time? Nenhuma, muito pelo contrário, o Bahia perdeu até Cauli, que inclusive fez gol hoje com a camisa do São Paulo contra o Coritiba. Não tem nenhuma grande melhoria. O banco do Bahia é Rodrigo Nestor. Tu tá de brincadeira com a minha cara. E no ataque, qual foi a grande contratação do Bahia? Nenhuma. Foi Kike Oliveira? Não vai decidir nada. A Sanabria deveria ter entrado hoje, pois bem, é outro jogador que não vai decidir nada. Por quê? Porque não são jogadores decisivos. Porque não são jogadores que vão te colocar no mata-mata de Libertadores, que vão conseguir se classificar no grupo da morte. Sequer conseguiram decidir contra o horroroso Orringues, que é Horríveis. Mas o Bahia conseguiu ser pior do que o Orringues, né? Nossa senhora. E acabou dando errado. Deu errado, né? Deu errado. E você olha pro banco do Bahia, Everaldo. A contratação do Bahia pro trio de ataque, Kike Oliveira e Everaldo. Tu acha que se o Grupo City tivesse se importando com a tua opinião, torcedor do Bahia, tu acha que eles iriam contratar Everaldo? Em hipótese alguma. Everaldo saiu odiado pela torcida do Bahia. O torcedor do Fluminense odeia Everaldo pela péssima temporada que ele fez em 2025 e ele vinha de um péssimo ano. Qual é o sentido dessa contratação de Everaldo? Nenhum sentido fazia essa contratação. E o Grupo City contratou Everaldo para disputar uma Libertadores. Everaldo é um atacante que briga para não cair para a Série B. É um atacante de G17, G18, G16. Esse é o patamar de Everaldo. O goleiro do Bahia, se a gente for parar para analisar, é Ronaldo, que é um goleiro de G10, G12 de Série A. Fez uma defesa nos pênaltis hoje? Fez, parabéns para ele. E as outras duas, que ele resvala na bola e não consegue com firmeza tirar a bola da barra e colocar ela para fora. Se Ronaldo fosse um goleiro decisivo, um goleiro de G6 de Série A, ele faria pelo menos duas defesas de pênalti. Se ele fosse o Fábio, se ele fosse talvez um Everton, se ele fosse um Everson do Atlético Mineiro, se ele fosse, por exemplo, você pode citar outros goleiros aí do... Se ele fosse o Lucas Arcanjo da vida, ele poderia ter feito duas defesas de pênalti pelo menos. Fez uma. Pois bem, meus amigos, onde é que eu quero chegar? Falta capacidade nesse grupo de jogadores do Bahia, que hoje tiveram brio, postura, ânimo, engajamento com o jogo. Foram jogadores que disputaram as bolas como se fosse um prato de comida. Não é à toa que o Bahia abriu o placar com 20 segundos de jogo.
O Bahia ganhou 2 duelos no início da partida. E veja só, veja o quão bizarro foi. Lá no Chile, o Bahia em 15 minutos ganhou 2 duelos. Em 2 divididas de bolas, o Bahia ganhou ao longo de 15 minutos. São números pífios. O O'Rings, em 15 minutos, ganhou 10 duelos. 5 vezes mais. Em 20 segundos, hoje na Fonte Nova, o Bahia já tinha vencido 2 duelos. Pois bem, já teve uma mudança brutal de postura. Não é à toa que abre o placar. Jean Lucas acha o passe na direita, Everton Ribeiro recebe o passe, dá uma cavadinha para Ademir, que entra muito bem na grande área, solta o passe para trás e o Willian José faz 1-0 com 19 segundos de jogo. E o Bahia não foi eliminado hoje na Fonte Nova não. O Bahia foi eliminado lá atrás, lá no Chile. Aquela derrota vergonhosa por 1-0, jogando mal o jogo todo praticamente, sem chutar uma bola na barra, é o reflexo do Bahia que continua a mesma coisa de 2025. Ah, mas ganhou do Corinthians e do Vasco. Eu falei para vocês, o futebol praticado contra o Bahia, contra o Corinthians e contra o Vasco foi fraco, mais cara e ilude muita gente. Sim, foi um Bahia mais competitivo, ponto. E conseguiu ser mais eficiente do que o adversário, ponto. Mas em relação a volume de jogo, chances claras criadas, finalizações, posse de bola, o Bahia não teve nada disso melhor do que o Vasco e melhor do que o Corinthians. Mas deu a, entre aspas, sorte de ter feito mais gols do que o adversário. O Corinthians poderia ter aberto 3-0 lá na Vila Belmiro. O Vasco poderia ter feito 2, 3 gols, mas pecou em finalizações. Ronaldo fez grandes defesas. Porque a gente poderia estar falando de um ponto do Bahia fora de casa, ou nenhum. Se o Vasco tivesse no dia melhor, não estivesse em crise, se o Corinthians tivesse um dia um pouco melhor também. Mas como venceu, para muitos estava tudo certo. Agora tudo vai mudar. Pois bem, primeiro jogo fora de casa na pré-Libertadores, uma piada de atuação de mau gosto, inclusive. E aí a gente volta para o Grupo City. Lá no jogo contra o Rings, o Bahia não tinha um meia atacante. Por que o Bahia não tinha um meia atacante? Everton Ribeiro estava suspenso. Vamos botar quem? 3 volantes. Eric. Eric é volante, Eric não é meia. Por que não bota outro meia? Porque não tem. No máximo era o Rodrigo Nestor da vida, que é fraco, que entrega pouca competitividade. Pedido de Rogério Ceni. Pois bem, 25 milhões de reais gastos em Rodrigo Nestor. Horroroso. Cansei de alertar sobre Rodrigo Nestor. Aí você fala, porra, e aí, cadê Cauli? Saiu, foi pro São Paulo. E qual foi a peça de reposição que o Bahia trouxe? Nenhuma. Inclusive, eu já bato nessa tecla tem pelo menos uns 7 meses que o Bahia precisava contratar um meio atacante. E o Bahia não contratou. Pois bem, eu tô citando vários problemas que o Bahia tem para disputar ali um mata-mata de Libertadores e ser competitivo. Agora sim, ser eliminado pro Rings é uma chacota. Uma coisa é ser eliminado na fase de grupos num grupo da morte, beleza, ok. A gente tá falando de um sarrafo lá em cima, disputar uma semifinal de Copa do Brasil, chegando na final de Copa do Brasil, beleza. O Bahia não tem a menor capacidade de ser competitivo em reta final de Copa do Brasil e reta final de Libertadores. Não tem. E o Grupo City faz questão de mostrar, ó, não temos ambição nenhuma na competição. Isso aí tá escancarado. Agora, ser eliminado pro O'Rings, o horrível O'Rings, ser eliminado pro América de Cali. América de Cali, gente. O time do América de Cali é horroroso. E tomou 2-0 lá, não deu um chute na barra em 90 minutos. É uma vergonha. O trabalho de Rogério Ceni é uma piada e não mostrou evolução nenhuma. Já estagnou. Tem pelo menos 7, 8 meses, tá? A eliminação hoje foi vexatória. E ainda mais pelo enredo, né? O Bahia toma 1-0 lá, com 20 segundos, já empata a partida. Você pensa, hoje é 4-0 o Bahia. Pois bem, o Bahia começou com ímpeto, com volume, com vibração em campo, a torcida compareceu, 45 mil torcedores, e o Bahia faz 1-0. Você pensa, agora vai. E o Bahia tinha volume de jogo. Mas o tempo vai passando, o O'Rings vai conseguindo se ajustar um pouco mais, começou a incomodar na finalização de Francisco Gonzalez, a bola raspou a trave e tal, e foi se ajustando ali aos poucos. Mas ainda assim, o primeiro tempo foi do Bahia. A estatística mostra isso. O Bahia teve 3 chances claríssimas para converter. Fez 2 gols. 7 finalizações contra 7 do O'Rings. O O'Rings não finalizou uma bola na barra em todo o primeiro tempo. Porque é um time muito fraco, essa é que é a realidade, e teve uma postura covarde, como o Bahia normalmente tem fora de casa, e de baixíssima competitividade, a postura do Bahia lá no Chile.
como foi assim contra o América de Cali, foi assim contra o Fluminense e contra vários outros times fora de casa. A postura do Bahia é simplesmente ridícula, tá? Ridícula. Aí beleza. O Bahia até que faz o 2-0 no finalzinho do primeiro tempo, com um gol de pênalti de William José. Pênalti muito mal batido por sinal. Ele bate, perde no rebote, ele faz o gol. Beleza, ele telegrafou o pênalti, deu a sorte da bola sobrar para ele no rebote. Ok, 2-0 Bahia. Aí tá, vem o segundo tempo, você pensa, o Bahia voltando com essa mesma volúpia, faz 3-0, faz 4-0, mata o jogo, tá classificado para a segunda fase aí da pré-Libertadores, né? A fase pré-fase de grupos. Pois bem, volta o segundo tempo e o Bahia volta bem, com 20 segundos quase faz o 3-0 e tal. Você pensa mais uma vez, agora vai. Sim, o jogo estava tudo dando a entender que o Bahia ia conseguir se classificar ao natural, como estava acontecendo no primeiro tempo. Não foi nenhum grande jogo encantador, não foi nenhum grande jogo no primeiro tempo assim, avassalador em todos os momentos, mas era um Bahia melhor, impositivo, criativo de certo modo, chegando com perigo, fazendo 2-0, porra, construindo o placar, já se classificando para a próxima fase. Só que aí o Bahia toma um empate, numa falha na origem do senhor Ademir. O Orhings recupera a posse, acha um gol e simplesmente colocou ali o Bahia contra as cordas. Em determinado momento do jogo, o jogo ficou muito de trocação e o Bahia começou a ficar apavorado. E aí mais uma vez entra Rogério Ceni, né? Sempre que ele tem que decidir o jogo, para mudar peças, para mudar taticamente, para colocar o Bahia no eixo de novo, ele não conseguiu. Foi assim contra o Rings no primeiro jogo, foi assim contra o América de Cali, foi assim contra o Fluminense, e em vários jogos. Sempre que o caldo engrossa, Rogério Ceni não consegue se reinventar durante a própria partida e decidir o jogo para o Bahia. Em jogos mais difíceis, jogos mais pegados de Copa. O Bahia toma o gol, estava num 2-2 no agregado, numa falha de Ademir na origem, o Bahia tomou um empate no agregado, né? Tava 2-1 pro Bahia, mas no agregado 2-2. Beleza. Aí começa as pataquadas de Rogério Ceni. Ele coloca Del e Everaldo no ataque. Ao invés de colocar um Nestor antes, tentar preencher um pouco mais o meio campo, até o próprio Eric deixar um centroavante lá na frente, ele coloca Del e Everaldo. Qual foi o sentido de entrar Del e Everaldo naquele momento? Tendo Sanabria no banco. Não faz sentido. Ah, com Sanabria no campo seria diferente? Não tenho convicção nenhuma disso. Porque também é outro jogador que não muda patamar. Cristian Oliveira entra no lugar de Pulga, não faz nada. Por quê? Porque ele não é jogador que decide jogo. Já cansei de falar isso pra vocês. Aí ele tira Caio Alexandre e coloca Azevedo. Ele meio que recua um pouco o Bahia, né? Porque Azevedo é mais um primeiro volante marcador do que Caio Alexandre, que é mais um primeiro volante construtor. Então, de certo modo, ele recuou o Bahia. Depois ele foi pro desespero, viu que não surtiu efeito, botou Del e Everaldo. Depois ele viu que não surtiu efeito, o jogo tava meio maluco de trocação, colocou Nestor. Também não surtiu efeito. As atrações do Rogério Ceni foram péssimas e o Bahia continuou mal no segundo tempo. Não é à toa que não deu um chute na barra em todo o segundo tempo. Isso é uma vergonha. Beleza que o Henrique tem mérito de picotar o jogo e tal, de paralisar muito a partida, show. Mas como é que você passa 45 minutos basicamente precisando fazer o 3-1 para se classificar para a próxima fase e você não chuta uma bola na barra? E o Bahia só teve 5 finalizações ao todo. Paupérrimo, futebol horroroso. Bom, vem os pênaltis. Aí vem outros erros de Rogério Ceni. Por que Del foi bater? Del errado, né? Por que Del foi bater? Não faço a menor ideia. Bateu mal, o goleiro do Orhings pegou. O senhor foi o Carabali, né? E Everton Ribeiro, hein? O pênalti derradeiro. Que pênalti bizarro, hein, gente? Nossa senhora. Olha o pênalti que Everton Ribeiro bateu, gente. Ele praticamente recuou pro goleiro. O goleiro Carabali esperou até o último segundo. E Everton Ribeiro não bateu nem muito no canto, nem forte. E meio que telegrafou. O goleiro esperou e fez uma defesa com muita tranquilidade. E o Rio está classificado para a próxima fase da Libertadores. Vexame histórico do Bahia hoje na Fonte Nova, com tanto investimento, com tanta grana, com tanto recurso, com apoio do torcedor, conseguiu ser eliminado para um time de Série B/C. Esse time do Orhings é horrível, é horroroso. Em caixa alta. Só que claramente o Bahia é um time pipoqueiro em Copas, essa é que é a realidade. O time é limitado, falta mais pulso firme para decidir o jogo quando o caldo engrossa e falta a capacidade para Rogério Ceni extrair mais desse grupo de jogadores. É o combo geral, tá? E logicamente tudo isso
capitaneado por Cadu Santoro e Ferran Soriano, que eles são os grandes responsáveis por isso. Com certeza absoluta, eles não tinham a ambição nenhuma de brigar pela Libertadores para chegar no mata-mata, tá? Para chegar no mata-mata, você contratando Kiki Oliveira, Everaldo e Roman Gomes. Essas foram as tuas contratações no mercado, então não tem ambição nenhuma de chegar no mata-mata da Libertadores. Ambição zero, inclusive. E tá aí, foi condenado com a eliminação vexatória na pré-Libertadores. Agora o Bahia tá fora da pré-Libertadores, tá fora da Sul-Americana e, por consequência, da Copa do Nordeste. Será que dá tempo de escrever ainda? Tá de brincadeira, né? Botaram o garoto de 17 anos pra bater o pênalti. Isso é sacanagem, irmão. Bom, fico por aqui, tá, gente? Parabéns ao Henriques, grande classificação. E o Bahia pipocou mais uma vez. Bom, Rogério Ceni não vai ser demitido. Nem esperem por isso.